não é com a tua mãe, não é com o teu pai. Tem que cortar esse cordão umbilical. E tem que ter compromisso com a tua esposa ou com o teu esposo. Infelizmente tem muita gente que tem emprego, sim ou não? Mas não tem compromisso com o seu trabalho. Tem muita gente que se casa, mas não tem compromisso com a sua esposa ou seu esposo. A coitadinha fica lá jogada, o coitadinho fica lá jogado. E tem uns que umas mulheres que casam, e aí quer viver só de amor. Abrindo um parênteses aqui para contar uma história. Um rapaz casou com uma jovem despreparada, porque nós sabemos que o casamento, ele é uma construção. Cada dia nós construímos, cada dia nós temos uma renúncia, e a vida dois é assim, nós temos que construir a cada dia e renunciar muita coisa para viver o resto da vida, porque senão nós vamos entrar em discórdia, vamos entrar em confusão, em bate-boca. Crente faz isso, pastor? Faz de uma forma equilibrada dentro do quarto, não é gritando, não é berrando, os vizinhos ouvirem, porque senão vai dizer, olha o crente como é que está se pegando aí. Aí o rapaz casou com a menina inexperiente, e ele trabalhava só de roça, na roça. Aí ele foi para a roça, na hora do almoço, ele imaginou, minha esposa preparou uma comida, maravilhosa. Chegou lá, a mulher estava balançando na rede, e nem uma panela não foi na rede. E ela balançando na rede. Aí ele, primeiro dia, ele disse que ela estava aprendendo ainda, mas amanhã, com certeza. Aí pegou um punhado de farinha com rapadura, comeu, foi para a roça. No outro dia ele chegou de novo, ela estava onde? Na rede. E ele, não vai fazer nada para comer. Mas também se acostumou. No terceiro dia, ele chega já quase fraco, porque só estava na rapadura e na farinha, e na água. E aí ele chegou no terceiro dia já, e ela na rede. Aí ele disse assim, mulher, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa para me comer que eu estou com fome. Aí ele saiu para tomar banho. Quando ele saiu, ela na rede, puxou a lamparina, o irmão sabe o que é lamparina? Puxou a lamparina para perto da rede, pegou uma colher e colocou um ovo em cima da colher e botou na lamparina e balançando. E ele saiu e disse, mulher, que arrumação do diabo é essa? Aí o diabo saiu e disse, não é minha arrumação não, eu quero que também o que ela está fazendo, querendo cozinhar sobre essa mulher. Então, irmãos, o homem, a mulher tem que ter compromisso. O homem, ele tem que ter compromisso lá, tem que ter compromisso com a sua esposa. Por quê? Porque ele está ali comprometido com o seu casamento. Está com o seu casamento. Vamos prosseguir. Estão apenas envolvidos em uma empresa, estão envolvidos em um casamento e nada de compromisso, ou seja, nada sério. Quando falamos em ministério ou obra de Deus, infelizmente não é diferente. Existem muitos crentes que se envolvem, mas não se comprometem, tá? O desejo de Deus para a sua obra é o que? A multiplicação. Deus quer que sua igreja se multiplique, mas para que a igreja se multiplique, eu não tenho que estar simplesmente só envolvido, eu tenho que estar comprometido. E muitas das vezes nós que somos pastores, quando levamos o ensino sistemático para aprimorar a vida do obreiro, para aprimorar a vida dos irmãos, muitas das vezes nós somos chatos. Por quê? Porque queremos as coisas organizadas, queremos a casa organizada, sabe? Para quê? Para que a igreja venha crescer, multiplicar. Mas isso só vai ter êxito se eu estiver comprometido com a obra, tá? Realmente, com as mãos, com os pés, com a cabeça, com os ouvidos, com a boca, com tudo. Porque em vez de eu querer a multiplicação, tem muitos que querem a divisão, porque eles simplesmente estão se envolvendo.
Aí eu me recordo que quem somente está se envolvendo, eu me lembro de um pai de um menino, que na frente do pastor é um homem de Deus, o meu pastor. O meu pastor, ele é uma bênção na frente do pastor. Mas quando chegava em casa, rapaz, eu não gosto daquele pastor. Isso é em toda igreja. 50% gosta, 50% não gosta. E o pior é que todo mundo vai morar no céu. Papai do céu tem um bocado de pessoa ruim que vai morar no céu. Aí chegava em casa o cidadão lá. Eu não gosto daquele pastor. Porque aquele pastor tem duas caras. Ele tem duas caras. Aí certo dia o pastor vai lá fazer uma visita. Aí o pastor chega, bate palma, entra. Aí dá o filho lá, o filho do menino, do irmão, filho do irmão, que todo dia eu via lá na casa dele dizendo que o pastor tinha duas caras. Aí o pastor chegou e me viu. Um dia do pastor. Aí o pastor se incomodou e perguntou: e o que é? Tanto que o Rodrigo menino. Não, porque papai disse que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Você vê, esse tipo de obreiro que está na igreja, irmão, ele só está envolvido, ele não está comprometido. Porque quem está comprometido, ele é uma coisa na igreja e ele também é aquela mesma pessoa em casa. E principalmente em casa. Porque dentro de casa, irmão, tem os nossos que estão olhando o nosso comportamento, que estão olhando a nossa conduta. Se está observando, se tu está lá no pé da cama orando. Eu me lembro do nosso reverendo pastor Marinho Martins, uma vez contou, não sei se foi na Enoadema, que ele sempre mantinha a porta do quarto dele aberto, o filho dele criança, para que quando os filhos passassem na frente do quarto, observasse ele de joelho orando. Quantos de nossos filhos, nós como obreiros, como membros da casa do Senhor, estão observando eu e eu de joelhos, orando, clamando, ou está vendo nós discutindo, brigando, falando de A, falando de B, falando de C? Irmãos, nós devemos ter a maturidade. Uma vez eu cheguei para uma irmã de oração, eu sabendo que ela chegava na casa dela, ela contava tudo o que acontecia na igreja, e o marido dela não era crente. Eu disse: irmã, o teu marido nunca vai aceitar Jesus. Por quê, pastor? Porque todo o problema da igreja está dizendo lá dentro da tua casa, e ele está ciente, ele está ouvindo, está sabendo, então ele não vai querer ser crente. Se esquive disso, deixe disso, não fale, porque você vai perder a salvação do teu esposo, tá? Então, irmãos, nós devemos multiplicar, mas para que eu possa multiplicar, eu tenho que ter maturidade para entender as coisas na casa do Senhor, na obra do Senhor. Multiplicar é muito mais do que somar, porque somar, irmãos, 5 mais 5 dá 10, mas multiplicar 5 vezes 5 vai dar o quê? 25. Somar 7 mais 7 dá 14, mas se eu multiplicar 7 vezes 7 vai dar 49. Eu e você temos que ser formadores de discípulo. Por isso que Jesus, ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores sérios, envolvidos e que amem a obra de Deus. Deus quer multiplicação na sua obra. E a multiplicação acontece através de nós, obreiros do Senhor. Por isso Jesus disse que a seara, ela é grande e poucos são os trabalhadores. Aí ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores comprometidos. Nós temos uma escassez por obreiros que amam a obra de Deus para a gente colocar numa congregação. Nós temos. Uma vez eu convidei um camarada, estava sofrendo em outro ministério, e eu quis estender a mão para ele. Rapaz, vem para cá, que eu vou te ajudar. Aí ele perguntou logo: quanto é que eu vou ganhar de salário? Aí eu disse: fica mesmo, irmão. Porque nós temos que ver a boa vontade
do obreiro concernente à obra de Deus, que tem amor e não venha pensar nisso aqui. Ele tem que ter amor pelas almas, tem que ter amor verdadeiramente para com a obra. Nós do Ministério de Madureira somos privilegiados, porque, irmãos, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus por amor. Porque tem muitas igrejas aí que pastores ganham X salário, e nós não estamos aqui. Não é porque eu estou na frente do pastor Ralho, do pastor Alberto, que deixaram tudo lá em Palmas e vieram fazer a obra de Deus. Não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer, é para aqueles que amam a obra de Deus. Então ame a obra de Deus, esteja comprometido com a obra de Deus, ame a obra de Deus. Eu estou ali, pastor Ralho, em Poção de Pedras. Eu nunca estabeleci meu salário. Nunca estabeleci. Quando eu fui fazer uma reunião que fui estabelecer, e até na briga era grande. Eu digo, não, eu ganho na porcentagem. Tanto de porcentagem, se cair, o meu cai também, e assim a gente vai. Até hoje. E vamos sobreviver. Mas Deus nunca deixou faltar nada. E quem olha uma vez assim para a gente acha que está cheio de dinheiro. Meu Deus, tem misericórdia. A gente ama a obra. E outra, a gente está ali, aí não pode nem ir para uma pizzaria tirar uma selfie. Não pode ir para a praia. Porque o que vai dizer? Está gastando dinheiro da igreja. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Omissão é ser pastor, é ser obreiro. Mas é glorioso, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. E com certeza, sem sombra de dúvida, a nossa coroa está sendo colocada uma pedrinha lá. E o nome do Senhor será glorificado. Continua, irmão, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Comprometido e com amor, porque a tua coroa está sendo revestida de pedra preciosa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando tu chegar na eternidade, Ele, o dono da obra, o dono da seara, vai olhar para ti e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança, aleluia, aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Trabalhe, faça com amor. Ah, por quê, pastor? Porque tem pessoa que quer fazer alguma coisa para mostrar para o pastor, para mostrar para a irmã. Mostre para Jesus, porque Ele é o dono da obra. Ele vai te recompensar. E eu imagino eu chegando lá no céu. Eu imagino ele. Eu quero trabalhar mais, eu quero fazer alguma coisa mais para Jesus. Porque lá no céu, irmão, eu quero ser também no pastor Ralho. Porque a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós seremos também. E eu não imagino, irmão, mais pequenininho assim, não. Nós temos que ter um corpo glorioso. Tem que ter um corpo glorioso. Porque muitas das vezes a pessoa vê a gente pequenininha assim, acha que a gente é menino. Uma vez um cobrador chegou lá, o vendedor chegou lá em casa e disse: ei, menino, chama tua mãe aí. Minha mãe, ei, irmão, tá aí, vem aqui, minha mãe. Minha mãe está terminando de me criar, né? Então, irmão, a gente tem que ter esse compromisso, rogar ao Senhor da seara, para quem vive, trabalhadores, para a sua seara, aquele que tem a sua camisa, tá? Porque hoje em dia, falando de trabalhadores, está difícil até de fazer teste com obreiro, porque senão puxa até a faca, tá de jeito, a briga lá. A gente tem que testar o obreiro. Deixar o obreiro para ver se ele está preparado para exercer. Verdade. Não é porque o pastor não vai com a tua casa, não é porque o pastor não gosta de tu, quer te humilhar, não. Ele está te testando. Para você que vai ser um bom obreiro. Ai, e tudo isso que você está passando por este crivo, isso é para a exaltação do nome do Senhor e para a tua maturidade. Porque quem é maduro, ele já é madureira. E aí ele se torna maduro. Ele diz: meu pastor está me treinando. O maduro está me treinando para alguma obra, para a multiplicação da obra do Senhor na seara do mestre. Agora o que não é maduro, o pastor está se ligando em mim. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Eu acho que eu vou sair da igreja. Eu vou lá para o ministério, fundo de quintal. Cuidado, você está numa igreja
séria. No dia agora está no Instagram, o pastor Sandinês foi comprar pão. Oh meu Deus, mas não tem um parede para ele. E aí um celular no balcão. Pastor, aí pegou desses ministérios digital que crente que não é maduro, se rebela e vai embora. Pegou o celular, botou no bolso e levou para casa. E a filmadora estava lá filmando ele. Aí o dono foi atrás. Aí disse, rapaz, pegou o celular e ele gravou o vídeo dentro da igreja. Louvado seja Deus. Olha, dizendo, louvado seja Deus. Eu achei esse celular lá que eu sou conhecido. Eu conheço os políticos. Eu conheço a sociedade. E é por isso que eu levei. Eu sei que alguém ia atrás. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é falta de maturidade. Hoje o homem no blog não vai acabar sendo preso. Pastor de outro ministério, sendo preso. Pior que crente maduro vai. Irmão, tu é madureira, está dizendo é maduro. Tu tem estabilidade. Se não tem culto aqui, se não tem culto na tua igreja, faça o teu culto doméstico em casa, mas não vai comer palha seca na esquina não, porque aqui tu tem campo verdejante para debulhar na tua boca, que é a palavra da verdade. Aí o crente vai lá para a igreja, cuspe de Jesus, e aí chega com a heresia querendo fazer também na igreja. Não é assim, não é assim, irmão. Aqui nós temos compromisso com a palavra. E aqui a manifestação do Espírito ainda é a mesma. Visita cada crente que é comprometido, sente a presença do Espírito Santo, ainda fala em línguas estranhas, ainda se alegra e vai para casa cheio. Chega em casa, dá testemunho do culto. Glória a Deus. Que o culto foi uma maravilha, que o culto foi uma bênção. Porque nós vivemos uma época em que muitos começam a avaliar o culto. Tudo não prestou. A irmã Felisberta, ela cantou ruim. O irmão Jerônimo, ele pegou errado. Aí que nós começamos a fazer uma avaliação do culto. E nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Por que, pastor, que nós estamos pecando? Porque quem deve avaliar o culto é Deus. Nós fazemos o culto para Ele, e o culto tem que subir com um cheiro suave. É Ele que tem que dar avaliação do culto. Se tu dá glória a Deus ou aleluia ou não, se tu se alegra ou não, mas você tem que fazer parte desse culto, porque quem tem que avaliar o culto é Deus. Eu não posso falar para o espectador, mas o irmão falou errado. Eu me lembrei, falando de crescer na graça e no conhecimento. Um pastor que foi meu na minha adolescência, pastor Elias Inácio, na reunião de obreiros, ele queria fazer o teste do conhecimento dos obreiros, e ele perguntou assim: rapaz, eu esqueci agora, irmão, aonde está registrado aquele versículo que diz: faz por ti que eu te ajudarei. Aí o irmão levantou o obreiro e disse: ei, pastor, eu sei onde está, eu sei, mas eu esqueci também, mas vale, eu já li. Aí o pastor Elias olhou assim e disse: não está na Bíblia não, porque tem muitos crentes que acham que está. Sim ou não? Que ouve alguém dizer. Eu já ouvi muitas mensagens na minha adolescência errada e pregava errado. Como? Jesus desceu do inferno, pisou na cabeça de Satanás, picou ele pelo chifre, passou por si dele no inferno, tomou a chave do inferno e da morte e subiu ao céu. Onde é que isso na Bíblia? A Bíblia diz que ele desceu, mas tomou a chave da morte. Não tem esse negócio que ele arrastou, pisou na cabeça de Satanás. Por que, pastor, não tem? Porque esse privilégio, olha para o teu pé rachado, cheio de carne. Esse pezão aí dele, é ele que a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. É por isso que o diabo inverte contra a tua vida, irmão. É por isso que ele quer que você abandone a obra. É por isso que ele quer que você deixe de fazer a obra do Senhor. Mas se prepare com o teu pé,
Comece a pregar as boas novas, porque quão feliz é aqueles que anunciam, quão feliz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, porque é os teus pés que vai pisar na cabeça de Satanás. Aí tem até um hino por aí, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda. Tem crente por aí que fica querendo dar bicuda na cara. Irmão, não faça isso. Isso é falta de maturidade, porque o diabo ele tem poder, e ele vai ficar te marcando. Ele vai te dar uma rasteira e depois vai dizer, agora dá bicuda na minha cara. Eu me lembrei da história da irmã do Filho de Oração, no interior. Aí ela se afobou no culto. Olha, se Satanás vir aqui agora, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou esmagar ele. Aí tudo bem, acabou o culto. Ela morava, sabe, no interior, povoada, uma casa aqui, outra aqui lá, muito longe, na lamparina, na lanterna, e ela foi para a casa dela sozinha. De longe, ela avistou a casa dela e viu um homem com a mão assim na porta. Aí ela foi desconfiada. Aí ela fez igual muitos irmãos. Ave Maria cheia de graça, Senhor é com Deus. Tem muito crente que ainda nunca deixou arrumando. Aí ela gritou lá na porteira: quem é tu que está aí na minha casa? Aí ele gritou e disse assim: eu sou o diabo. E eu estou aqui porque lá tu disse que ia pisar na minha cabeça, eu vim para cá para tu pisar na minha cabeça. A irmãzinha voltou cuspindo fogo para trás. Porque o crente tem que ter maturidade. A Bíblia diz em Judas 9 que Miguel, arcanjo Miguel, quando foi contender com o diabo a respeito do povo de Moisés, ele não usou palavra de juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí tem pessoa que quer desafiar o diabo, e não é assim não. Tem que ter maturidade, tem que ter cuidado, irmão. Cuidado, tem que ser maduro. Quantos estão tristes também? Oh, meu Deus, amém. Vamos lá, prosseguir. Diferença entre ser envolvido e ser. Existe uma grande diferença entre ser envolvido e ser comprometido. Quando você vai numa lanchonete, escuta, e pede um sanduíche de bacon com ovo, você descobre algo interessante. A participação de quantos animais? De 2. Um é o porco e o outro a galinha. Se você prestar atenção, vai perceber que no sanduíche a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. A galinha está envolvida com o ovo que ali está frito. O porco, porém, está comprometido, pois deu a sua própria vida para que o bacon estivesse ali. Está entendendo? Existe uma grande diferença entre o envolvimento e o comprometimento. Se não, vejamos, de acordo com o dicionário, envolver significa enrolar-se, embrulhar-se, cercar, rodear, circundar, incluir-se e tomar parte. Eu preciso, irmão, estar comprometido na obra de Deus, em estar doando a minha vida. Aquilo que o apóstolo Paulo frisou: me deixarei gastar pela obra do Senhor. Glória a Deus. Nós marcamos aqui uma reunião com os irmãos às 14 horas. Todos os irmãos precisam vir às 14 horas. Não vou não. No sol quente como esse, menino, não, eu não vou não. Por quê, irmão? Porque você precisa de fato estar comprometido, doando a sua vida em prol da obra de Deus. Eu me lembro da minha primeira congregação. Eu era presbítero da missão da CAD. E o pastor presidente, no culto de Assembleia Geral,
Me chamou e disse: quero falar contigo. Eu disse: sim, pastor. Eu tenho uma congregação para te dar ali. E é lá no interior. Era de chão. Irmãos, e nessa época, eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha uma moto, eu não tinha nem carroça, nem jegue, nem nada. Ai, eu disse: meu Deus, ele quer me mandar para aquele interior. Eu não tenho uma bicicleta, não tenho moto, para me vir para a cidade, como é que vai ser? Mas quando você se doa para a obra, você não olha para as dificuldades. Eu aceitei o desafio. Eu aceitei o desafio. Eu vou, pastor. Tu vai? Eu vou. Estrada de placa. Arrumei o caminhão, coloquei a mudança. Eu mesmo fui dirigindo o caminhão do irmão. Coloquei uma almofada, porque o baixinho para dar certo. E fui. E eu achei que ia ser um deserto. E foi uma vez. Glória a Deus. Irmãos, foi uma maravilha. Eu passei 1 ano e 7 meses. O povo, a comunidade gostou de mim. E aí, Deus abriu a porta, comprei uma moto. Uma 99. Uma bicha do motor. Me derrubou várias vezes na placa. Mas fazia a obra de Deus com amor. Para sair de lá, deu confusão. Eu não deixo confusão na igreja, não. Eu obedeço a minha liderança. O pastor disse: eu estou precisando colocar outro obreiro lá e tu vem para a cidade, porque eu vou te dar outra congregação. Tá bom, pastor, vou comunicar a igreja, estou saindo. Hoje tá bom. Avisei para a igreja, estou saindo, o meu pastor está precisando de mim e eu tenho que ir. Quando foi no outro dia, os irmãos e a comunidade que eu digo são as pessoas que não são crentes, foram lá no Templo 7, onde o pastor presidiu, fizeram a manifestação. Nós não queremos que o senhor tire de lá. Nós não queremos. Aí ele me ligou: o senhor está para onde? Eu estou em tal lugar. Pois venha para cá que o negócio é sério. Aí eu fui. Chegou lá os irmãos da comunidade. O pessoal não quer que ele saia de lá, não. E aí? Não, nós não queremos que ele saia de lá, não. Eu disse: gente, vocês me perdoem. Meu pastor está precisando de mim. Eu gosto de vocês, mas eu tenho que obedecer meu pastor. Isso é obreiro, irmão, que está comprometido com a obra e não simplesmente envolvido. Glória a Deus. E os irmãos e a comunidade e eu saí. E eu achando que o pastor ia me dar a congregação na cidade as congregações tudo estruturado. E eu digo: não, dessa congregação aí. Me colocou num bairro, perto do cemitério, que não tinha congregação. Ele disse: aí, é para tu começar do zero. Mas quem está comprometido, se doando para a obra, ele vai. Porque ele sabe que Deus está comigo. Porque ele sabe que Deus está contigo e ele vai te dar vitória. Eu fui. E deu certo. Deu certo. Hoje eu estou aqui, você não sabe, o pastor Halley, o pastor Alberto. Eu trabalhei muito tempo em Pedreiras, no campo de Pedreiras, com o pastor Jefferson. Trabalhei lá, comecei como terceiro vice-presidente, segundo, primeiro vice-presidente, ao lado do meu pastor, obedecendo, trabalhando com lealdade, junto, e não esperava o que ele fez. Eu estava triste naquela convenção em Balsa, como disseram que ele estava transferido, eu disse: agora eu vou esperar de nós. E aí, fui tomado por surpresa, foi desmembrado o campo de porção de pedra, e foi me colocado lá. Alguns não concordaram: é um menino, não sei se tamanho só pelo tamanho, mas esse agora em dezembro eu faço 40 anos, não parece um cara de 15, né, pastor Pedro? Mas estou ali, irmão, fazendo a obra de Deus, com responsabilidade. Glória a Deus. Com responsabilidade.
Se vou fazer uma visita, levo minha esposa comigo. Porque Poção de Pedra já foi cenário de calúnia com o pastor. Então a gente tem que vigiar. A mulher mora comigo. Que eu me lembro muito bem, nos treinamentos de obreiro que faziam, o pastor perguntava para a irmã: irmã, tu não pode deixar teu marido fazer visita só. Porque se teu marido estiver na casa, e aí tu chegar atrás dele lá, e a porta estiver fechada, e ele disser: não, é porque eu venho e fechou a porta, você vai acreditar na conversa? Então você tem que acompanhar o teu esposo, tem que estar junto, tem que estar envolvido, tem que estar comprometido, fazendo a obra de Deus, com responsabilidade, com amor. Nós, como obreiros que somos maduros, sabemos, na hora que o pastor marido disser: estou precisando de você em tal lugar, nós estamos prontos, sem fazer divisão. Esse dia eu estou preparando os treinos para você virar você. Irmão, eu sou pastor de vocês aqui até o dia 24. De lá para frente, aí os clientes já começam: não, já lotaram lavando. Não, mas se tiver, você não vai roubar. Não faça isso. Não faça isso. Sou obreiro do Senhor. Estou comprometido com a obra de Deus. Glória a Deus. Vocês, assim como cuidaram de mim, me amaram, me respeitaram, vou de todo pastor que é. Porque nós, irmãos, devemos estar comprometidos com a obra. Corpo, alma e espírito. A mulher e os filhos, todo mundo envolvido, a família. É muito lindo, é muito maravilhoso. Esse dia eu passei uma perrengue grande, pastor. A minha menina tem 13 anos. E a gente que é pastor tem que ter sabedoria. Eu estava vendo um movimento de uns gavião rodando lá em casa. E a gente acha estranho que é pai. Esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Aí peguei o fraco. Minha menina namorando. Eu digo: olha, eu não te quero com isso. Cuidado. E aí isso veio o pai, a mãe do menino, veio a avó, eu pensava comigo, não pensava com o pastor. Eu digo: meu Deus, a minha esposa disse: não, não tem que deixar não, não tem que ter sabedoria. Porque se proibir, vai se encontrar do mesmo jeito. Vamos, vai. Se ela estava com um mês namorando, eu vim subir depois, disse para o pai, é o último saco. Mas ali eu chamei ele e falei: olha, aqui nós somos da tribo de Israel. Aqui forasteiro não entra. Aqui, para namorar, eu chamei ele na mesa disso. Tem que ser da minha tribo. Se não for, não dá certo. E outro, tem que aceitar Jesus, mas não aceitar ela não. Aceitar ela não aceitou. Mas sabe uma coisa? Mas nada melhor do que o joelho no chão. Eu oro todo dia pelos meus filhos. Porque eu tenho 3 filhos, irmão, e eu sou pai e mãe deles. E eu oro por eles, que eu quero ver eles. E orei, falei para Jesus: eu tenho misericórdia da minha casa. Se esse rapaz for passando da minha frente, queria alguma coisa. O pai fica angustiado, porque os gaviões ficam revelando a casa dele. Quando a gente quer namorar e quer revelar a casa dos pais das outras, né, irmão? A gente quer. Agora, quando bate na nossa, o negócio é sério. Aí, antes de eu vir para cá, minha menina está lá em Pedreiras, né? Vou deixar ela lá. Ela mandou, me ligou, pastor Pedro. Pai, eu vou conversar com o senhor. Eu me diga, minha filha. Não, eu estou com vergonha. Eu vou mandar escrito no texto. Aí ela mandou uma mensagem: eu não quero saber nada de namorar. Eu digo: não foi o que aconteceu, nada. Eu só não quero mais. Decidi não querer mais. Então isso, irmão, é oração. Se eu fosse puxar o facão do caboclo, se eu fosse brigar, fui para a oração. E Deus resolveu a situação. Porque nós devemos ser maduros.
devemos nos orientar com o Senhor, buscar em Deus, e Deus vai resolver, porque a tua casa é projeto de Deus, a tua família é de Deus. Se eu me comprometo com a obra, se você também está comprometido, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, da minha esposa, da minha esposa. Eu não dou nada para ela, não é porque eu sou ruim, é porque as irmãs cuidam dela lá dentro. Tudo ela que ganha. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque estamos comprometidos. Glória a Deus. Com a obra de Deus. Glória a Jesus. Então, quando você está comprometido, Deus envia socorro. Esse dia lá em casa, você sempre que é pastor presidente, acabou o arroz, tem 70. Acabou o arroz. Eu sou porteiro da igreja. Fui lá abrir a igreja. Aí uma irmã chegou numa porta. Chegou cedo. Pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Diga. Na sua casa tem arroz? Eu disse, tem não. Ela já tinha deixado lá, irmão, o arroz. Pois é, porque eu passei por lá. E quando eu vim para a igreja, algo falou dentro de mim: deixa esse arroz aí na casa do pastor. Então Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Se o teu pastor te designar para uma congregação, não pensas tu que vai passar fome e necessidade lá não. Ame o povo que está lá, ame a cidade, ame o povoado. Deus vai cuidar de ti. Glória a Deus. Não vai deixar faltar. Deus, Ele vai prover o milagre. Esteja comprometido com a obra de Deus. Amém? Amanhã a gente continua. Amém, irmãos?